Então vamos lá? Mateus 24, verso 30. Só esse verso. Vinte e quatro, 30. Então diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecer por essa expectativa bendita da volta do Senhor. Obrigado porque a mensagem do Evangelho inclui exatamente para essa questão, para nós tão importante e maravilhosa, a volta do Senhor. Senhor, a partir de hoje, o Senhor nos ensine, que o Senhor esteja nos preparando, falando conosco a respeito da sua volta. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre nós, sobre essa questão tão importante. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nesse texto a gente encontra uma questão muito importante dentro da perspectiva da mensagem do Evangelho do Reino. Que questão é essa? Exatamente, a volta de Cristo, né? Mateus diz assim: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esse texto é só para a gente ter uma base, né? O capítulo 24 de Mateus, Jesus ele passa a falar sobre a volta dele, sobre as coisas que haveriam ainda de acontecer e ainda não aconteceram, né? Muitas delas. E hoje, no estudo de hoje, e provavelmente nos próximos estudos, provavelmente sábado que vem, e não sei se o outro, né? Vamos ver algumas questões, alguns ensinamentos que o Senhor nos deixou relacionados exatamente a essa matéria, a volta de Cristo, né? Jesus, ele nos entrega algumas orientações que são simples, são muito simples. Vocês vão ver que hoje o estudo vai ser bem simples. Mas são recomendações muito importantes, porque estão conectadas ainda a alguns acontecimentos que estão por vir, né, relacionados aí à volta de Cristo. Então vamos lá, sem demora, eu separei aqui hoje alguns textos para a gente olhar e tentar avaliar aqui algumas dessas recomendações, né, começar a ver algumas dessas recomendações, orientações do Senhor que estão relacionadas aí à volta de Cristo. Então, sem demora, Mateus 24... verso 32 ao verso 36. Jesus diz assim, verso 32 ao verso 36. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Bom, segundo o Senhor, segundo suas palavras, né, que nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, todos nós necessitamos aprender algo relacionado à vinda do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, qual é, provavelmente, a orientação básica de Jesus relacionada à sua volta? O que nós precisamos aprender logo de cara relacionados à volta de Jesus? Em resumo, eu diria que todos nós precisamos aprender a observar e estar atentos aos sinais da volta de Cristo. Repara só, observe aí o que o Senhor diz. Ele diz assim, olha o primeiro verbo, aprendei. Olha só, então nós estamos falando aqui de uma coisa que nós precisamos aprender. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, olha só, ele continua aí no verso 33. Assim também... Para quem que é essa mensagem, irmãos? Para nós. Quem precisa aprender? Nós. Assim também vós. A mensagem ela é direcionada, ela é colocada diante de
nós. E ele diz, olha só aqui, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Irmãos, olha, a gente vê aí, aprendei, sabei. Aprendei, sabei o quê? Quando virdes todas estas coisas, está próximo. Bom, no capítulo 24, irmãos, de Mateus, Jesus dá um resumo aqui, um panorama de muitas coisas que aconteceriam próximos à sua volta, né? Ao falar sobre todas essas coisas que nós precisamos ver, que ele fala aí, quando virde todas estas coisas, Jesus está se referindo aos acontecimentos que ele coloca aqui no capítulo 24. Estão aí, no capítulo 24, vários acontecimentos. Terremotos, né, o amor que se esfriaria, a iniquidade que se multiplicaria, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, uma série de coisas, falsos profetas, falsos cristos, o abominável da desolação, várias coisas. Jesus coloca aí, estão citadas aí no capítulo 24. Hoje nós não vamos falar especificamente sobre estas coisas, estes sinais. Se Deus permitir, ainda esse ano, eu gostaria de fazer com os irmãos uma série, né, de estudos colocando em ordem cronológica, né, esses acontecimentos do fim. A gente consegue enxergar na Bíblia assim, uma certa cronologia dos fatos que estão por vir. Então, hoje a gente não vai falar especificamente sobre esses fatos. Mas quando Jesus está falando aqui, ver de todas estas coisas, ele está falando destes fatos. Os fatos que ele cita, principalmente aqui no capítulo 24. Para nós hoje, a questão que nós vamos destacar é exatamente essa. Segundo o Senhor, olha só, quando então víssemos todas estas coisas, que é o que ele fala, ou seja, quando nós então notássemos todos os sinais que precedem a sua volta, deveríamos então saber, ou seja, ter consciência que ele, o Senhor, está próximo. É isso que Jesus fala. Quando vocês virem todas estas coisas, vocês saibam, tenham consciência que está próximo, né? Irmãos, e aqui ele coloca uma expressão muito interessante, né? Está próximo e ele coloca assim, as portas. Essa expressão dá para mostrar o quão próximo ele está quando nós víssemos estas coisas. Bom, para o Senhor, nós precisamos aprender isso por uma razão muito simples, irmãos. Qual é a razão pela qual nós precisamos aprender isso aqui? Saber disso aqui. Qual que é a razão? Ele diz aí no verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Irmãos, qual é então a razão pela qual todos nós devemos aprender a observar e estar atentos aos sinais da volta de Cristo? Qual que é a razão? Tem uma razão por isso. Para se preparar. Sim, sem dúvida. Jesus está nos preparando. Mas qual que é a razão? Segundo o Senhor, haverá uma geração que não passará sem que tudo isso aconteça. Ele diz aí, né? Ou seja, haverá uma geração, irmãos, onde as palavras do Senhor se cumprirão. Quais palavras? Estas coisas que ele cita aqui no capítulo 24, todos os acontecimentos que ele está colocando, que ele está citando a respeito, né, ou relacionado à sua volta, aos fins dos tempos, tal. Haverá uma geração que contemplará, irmãos, a volta de Cristo. Isso é um fato. Isso é um fato. Há uma geração que vai contemplar a volta de Cristo. Como nós lemos lá no verso inicial, né? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e os povos da terra o verão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Irmãos, vocês sabem de que geração Jesus estava falando? De que geração Jesus estava falando? Para entender sobre essa geração,
que Jesus está se referindo, nós precisamos ver unidos diretamente os versos 33 e o verso 34. De que geração Jesus está falando? Olha só como Jesus coloca essa questão. Ele coloca assim, ó, verso 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então ele afirma, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. De que geração Jesus está falando? Daquela geração lá de 2000 anos atrás? Oi? De que geração Jesus está falando especificamente? Exatamente, irmãos. De que geração que Jesus está falando? A geração que vê todas estas coisas, irmãos, acontecendo. Quando virdes, ele diz, todas estas coisas, né? Então vocês saibam, está próximo. E aí ele afirma, não passará esta geração. Que geração é? A geração que está vendo todas estas coisas. Haverá uma geração, é como se ele dissesse assim, que vai ver todos esses sinais se cumprindo. Quando isso acontecer, essa geração, entendeu? Não passará as minhas palavras e não passará essa geração senão, até que se cumpra todas essas coisas. Deu para perceber? Então que geração que é? Que geração que está falando, né? Jesus está falando da geração que vê todos os acontecimentos que ele cita aqui relacionados à volta de Jesus. A geração que vê os sinais, né? Que vê as coisas se cumprindo, então esta geração pode dizer, é a geração que não passará e verá a volta do Senhor. Podemos aqui então tirar uma conclusão, irmãos. Observar e estar atentos aos sinais dá-nos então a possibilidade de saber se somos ou não somos a geração que verá o Senhor, a volta do Senhor. Você entendeu? Jesus nos dá uma direção aqui. Ele fala para a gente observar, né, aprender a parábola da figueira, observar os frutos, os ramos. Ele pede para nós observarmos. Essa é uma direção que nos é concedida a todos nós. Ou seja, se observarmos os sinais, podemos chegar à conclusão se somos ou não somos a geração que verá o Filho do Homem. Diante disso, evidentemente, nós podemos refletir, nós aqui hoje, nesse momento. Será que nós somos essa geração? Temos realmente visto, ele diz, todas estas coisas? Todos os sinais? Se a resposta é sim, então nós somos a geração. Se a resposta é não ou não sei, bom, devemos então pelo menos avaliar melhor, né? O nosso tempo, os acontecimentos, os fatos, os sinais aí que se sucedem antes da volta de Cristo. Por que antes da volta de Cristo? Porque ele ainda não voltou, então é antes da volta de Cristo. A nós é dado uma condição de avaliar, de notar, de observar, né, os fatos. Jesus cita vários fatos. E nós podemos olhar os fatos e chegar a uma conclusão. Somos ou não somos a geração que virá o Filho do Homem? Será que somos? Será que não somos? Depois, talvez, um dia a gente tenha a possibilidade de olhar com mais calma os acontecimentos. A gente não vai olhar isso hoje. Você pode ter uma opinião, o irmão pode ter uma opinião um pouquinho diferente, mas, pelo menos, a grande maioria dos sinais já estão se cumprindo, já estão aí. Se você vê, né, elas já estão diante de nós. Talvez um ou outro, né, a gente possa talvez até falar, será que isso já aconteceu ou não? Porque ele fala sobre o evangelho sendo pregado para todas as nações. E a gente fala, será que isso já aconteceu? Ele fala sobre o abominável da desolação, que ele está falando aí uma referência sobre o anticristo, sentado no local, né, se ostentando como o próprio Deus. São vários acontecimentos. Se Deus permitir, a gente ainda vai fazer uma série sobre isso. E aí talvez a gente possa avaliar melhor. Hoje a gente não vai olhar, a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão sobre isso. Mas o fato aqui, irmãos, é o seguinte. Os homens são desafeiçoados. Desafeiçoados, o amor se esfriaria, a iniquidade se multiplicaria, falsos cristos, falsos profetas, filho contra pai, muitos se indignariam, haveria traição na igreja.
seríamos odiados por todas as nações. São vários e vários sinais. Mateus dá, né, muitos sinais. Há outros textos, outros livros que dão outros sinais. Então, mas para nós aqui hoje, o que acontece, irmãos? O fato é que a geração que vê, que contemplar todos os sinais que se precedem à volta de Cristo, é esta geração que então verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, né, do céu com poder e muita glória. Isso é um fato. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, saibam que vocês serão a geração que vai ver o Filho do Homem. E ele afirma, não passará esta geração. Não vai ter uma outra geração. Quando vê acontecendo tudo, essa, a gente pode talvez dizer, é a última geração. Uma expressão aqui, última geração, porque é essa geração que vai ver o fim dos acontecimentos. Tá, irmãos? Saibam disso. Se bem que, olha só, há um ponto curioso a destacar aqui, mesmo para esta geração, né, mesmo para estes que verão todos os sinais, mesmo para esses que aprenderem que está próximo às portas, né, mesmo para esses que não sabe, né, que estará ali contemplando os acontecimentos finais, Jesus disse assim, no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mesmo para essa geração, irmãos, que, né, verá a volta de Cristo, mesmo para ela, não se sabe o dia e a hora. O dia e a hora, segundo o Senhor, ninguém sabe, ele fala. Nem os anjos, nem ele mesmo ali naquele momento sabia. Ele fala assim, nem o Filho, somente o Pai. Em Lucas ele fala para que no dia não te pegue repentinamente como um laço. Por isso que ele fala pra gente. Prontos para que no dia não te pegue repentinamente como um laço. Exatamente. Quantos anos são essa geração, será? Tem algumas pessoas que falam entre 40 anos, outros 70, uma geração bíblica de 70 anos. Bom, aí há teorias, há opiniões sobre isso. Não sei precisar, não sei dizer. Bom, mas Jesus diz, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Pois bem, o dia e a hora não sabemos. Ninguém sabe, porém, sabemos como serão os dias que precederão a sua volta. Não somente sabemos os sinais que vão acontecer, sabemos como vai ser os dias. Como será os dias onde essa geração estará vivendo. Jesus sobre isso, olha só, nos dá bons alertas. Mateus 24, verso 37 ao verso 44. Alguém, por favor, lê para mim. Verso 37 ao 44. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Bom, esse texto nos fala como serão os dias, né, relacionados aí à volta de Jesus. E segundo ele, o Senhor, os dias que precederão a sua volta serão como os dias de Noé. Ele diz aí no verso 37,
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, como foram os dias de Noé? Como foram os dias de Noé? Legal. Nós temos duas perspectivas sobre esses dias. Se nós olhamos para Gênesis 6, onde tem o primeiro relato, né, sobre os dias de Noé, nós vemos que foram uns dias de muita maldade, iniquidade e violência. A ênfase em Gênesis é essa: dias de maldade, dias de violência, dias de iniquidade. Né? Essa é a perspectiva e o relato de Gênesis 6. Bom, entretanto, observa só, Mateus aqui, Jesus nos dá uma outra ênfase, nos dá uma outra perspectiva sobre os dias de Noé, as condições dos dias de Noé. Qual que é a perspectiva aqui? Qual que são as características que Jesus aqui levanta, destaca sobre os dias de Noé? Estavam preocupadas com isso. É isso aí. Olha aí, versos 38 e 39 diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele nos destaca aqui outras perspectivas, outras características dos dias de Noé. Gênesis fala sobre violência, sobre maldade, sobre perversidade. Jesus fala sobre outras coisas. Segundo as palavras do Senhor, irmão, qual é a ênfase dada por Jesus? Que caracteriza os dias de Noé e, claro, os dias que precederão a volta de Cristo. As características aqui destacadas por eles, irmão, eu posso dizer, podemos chamar que é uma alienação no homem que o faz estar voltado, inclinado em função somente da sua vida. Vamos ver isso. O que isso significa? Repara só, Jesus nesse texto não fala sobre maldade, não fala sobre violência ou iniquidade. Ele não cita nada sobre isso. No texto não tem nada a respeito de maldade, de violência, de iniquidade. Jesus fala sobre as pessoas comendo, bebendo. Jesus fala sobre as pessoas casando-se e dando-se em casamento. E então ele contempla, ele finaliza falando assim: até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Essa expressão é muito importante, irmãos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, mas não perceberam. Casavam, davam-se casamento, comia, bebia e não perceberam. Irmão, segundo o Senhor, nos dias de Noé, as pessoas não perceberam que se aproximava deles uma demonstração do juízo que se daria pelo dilúvio. Diz a palavra que quando veio o dilúvio, levou a todos. Não está aí assim? Jesus diz assim mesmo, olha. Casavam, davam-se casamento até que o dia que Noé entrou na água. Então não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Irmãos, qual é a ênfase dada aqui então por Jesus? Dos dias que precederão a sua volta. Como serão os dias? Estão preocupados com si mesmo que não vão perceber. Surpresa? Irmãos, os dias que precederão a volta de Cristo, olha só isso é um sinal, hein? As pessoas estarão ocupadas, preocupadas demais consigo mesmas, com as suas próprias vidas. Preocupadas, ocupadas demais com as suas próprias vidas. Segundo o Senhor, nos dias que precederão a sua volta, as pessoas estarão comendo, bebendo e casando-se. E dando-se em casamento. Ou seja, vivendo suas próprias vidas
de maneira despreocupadas e desatentas. Então, segundo ele, não perceberão até que vejam o Filho do Homem. Por que nós podemos que vai ser assim, irmãos? Porque ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Ele está fazendo um paralelo, uma comparação. Como vão ser os dias da sua volta, Senhor? Vai ser exatamente aqueles dias. Mas como? Não, eles vão estar casando, eles vão estar se dando em casamento, eles vão estar comendo e bebendo. E não percebendo. E vai comendo, bebendo. E vai comendo e bebendo, vivendo as suas vidas. Não, e na hora que Jesus voltar também. Ocupados, preocupados, única e exclusivamente com suas vidas. Até que ele venha. Por isso que ele diz lá, naquele verso do 30, né? Que será dia onde lamentarão. A volta de Cristo vai ser bem diferente da sua primeira vinda, né? Porque na primeira vinda os anjos abrem os céus, os anjos aparecem louvando ao Senhor, dizendo que a quem Ele quer bem. Você lembra disso? Da vinda, a primeira vinda? Né? A segunda vinda vai ser bem diferente. A segunda vinda é dia de, segundo a palavra do Senhor, dia de lamento. A gente vê isso em Mateus, a gente vê isso em Apocalipse, a gente vê isso em Daniel, a gente vê isso em Oséias, a gente vê isso em vários textos. Bom, irmãos, olha só. Vocês conseguem perceber aqui uma alienação? O que é alienação, né? Uma maneira despreocupada, desatenta, desinteressada. Vocês conseguem ver isso nos textos? Ou só pensa em alguma coisa, né? Alienado, né? Resto, Exatamente. Fica tão focado. Só numa coisa. Irmãos, em suma, Jesus está aqui destacando uma desatenção, um desinteresse muito perigoso. Muito perigoso. Que estará em muitas pessoas com respeito à sua volta. Nos dias da sua volta. Naquele dia, Jesus disse assim, ninguém vai perceber. Porque vão estar muito ocupados consigo mesmos. Com suas vidas. Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Coisas que naturalmente não tem problema, vão passar a ser um grande problema naquele dia. Há coisas na nossa vida, irmãos, que são naturais ao nosso viver, mas que podem se tornar grandes problemas. Comer, beber, casar. Se você olhar, se botar esse fato isolado, qual o problema nisso? Não há problema nisso. Mas se você, às vezes, tirar ou desconsiderar um contexto, uma situação ou um querer do Senhor, isso passa a ser um enorme problema. E na nossa vida é assim. Não é? Eu acho interessante esse exemplo que ele dá do casamento, né? Porque é bem isso, né? Todo mundo aqui, quando estava fazendo os preparativos do seu casamento, se você não tomar cuidado, aquilo te consome de uma tal forma, né? Que você esquece não de tudo e de todos, né? Você só pensa nisso. É verdade. É verdade. Bons, por isso Jesus continua assim. Olha só, esse texto é muito interessante. Verso 40 e verso 41. Então 2 estarão, olha só, no campo, um será tomado e deixado outro. Verso 41. 2 estarão o quê? Trabalhando. Uma será tomada e deixada a outra. Irmão, segundo o Senhor, nos dias que precederão a sua volta, as pessoas estarão, sabe onde? Estarão no seu campo. O que o campo representa aqui, irmãos? O que o campo representa aqui? Sua casa, seus terrenos, suas propriedades, né? Os seus lares, os seus campos, irmãos. E as pessoas estarão também aonde? Sabe aonde? No trabalho. Por que Jesus destaca estas coisas, irmãos? Você vê, Jesus não fala de iniquidade, não fala de maldade, de perversidade. Jesus fala de trabalho, Jesus fala de campo, Jesus fala de casamento, Jesus fala de comida, bebida.
Irmãos, todas essas coisas podem nos tirar a perspectiva da volta de Cristo. Todas estas coisas podem nos tirar a perspectiva da volta de Cristo. Só que qual que é o problema, irmãos? Ele pode voltar, a gente nem perceber. Essa é a mensagem aqui. A gente pode estar lá comendo, bebendo, trabalhando, né? Coisas que naturalmente não há problema nisso. Mas podem se tornar um grande problema. Se a nossa vida estiver inclinada, voltada somente a estas coisas, irmãos, a gente não perceberá. Não perceberá e, igual no dilúvio, levou a todos. Levou a todos. Da mesma forma. Irmãos. Olha, é muito interessante esse texto, porque Jesus falou assim: estarão no campo, uma será tomada e deixada a outra. Estarão trabalhando, uma será tomada e deixada a outra. No mesmo lugar, na mesma situação, pessoas são levadas e pessoas são deixadas. Irmãos, as pessoas estarão nos seus campos, nas suas propriedades, nas suas casas, nos seus lares. As pessoas estarão no seu trabalho, ou seja, cuidando das suas vidas, dos seus interesses. Mas o que acontece? Não perceberão até que umas sejam tomadas e outras deixadas. Diante de todo esse contexto, vem então o mais importante, irmãos. Aí há um alerta de Jesus para todos nós. Ele coloca o contexto. Os dias serão isso. É assim que vai ser. Os dias serão de trabalho. Os dias serão de casamento. Os dias serão de comida e bebida. Os dias serão de campos. Irmãos, qual que é o alerta do Senhor? Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, aqui 3 ações destacadas por Jesus que são alerta para nós, que são imperativas para ele. Porque o verbo que ele usa aí é imperativo. 3 ações, quais são? Vigiai, considerai e ficai apercebidos. Irmãos, voltando lá ao começo, aprendei. Aprendei, sabe o que Jesus está falando? A vigiai, a ficar apercebido e a considerar. Diante de tudo isso, irmão, sabe qual que é a mensagem para nós diante dos sinais, diante das características dos dias que precederam a volta de Cristo? A mensagem é essa, é simples, mas é essa: vigiai, considerai, ficai vós apercebidos. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porque a hora em que não cuidais, olha o que ele fala, o Filho do Homem virá. Vai pegar muita gente. Vai mesmo. Vai mesmo. Porque ele já está falando que vai ser assim. E não é nem adivinhação ou profetagem. Ele está falando. Né? É a palavra. Irmãos, desses 3 verbos aqui eu destacaria esse ficar e apercebidos. Repare, Jesus com esse alerta aqui, ele diz para nós sermos o oposto daqueles que ele, o Senhor, destaca, foram surpreendidos nos dias de Noé. Porque ele disse que nos dias de Noé, eles não perceberam. Então ele diz para nós, ficai apercebidos, o contrário. Irmãos, você não pode ser pego de surpresa naquele dia. É como Jesus está falando, você tem que ficar esperto, garoto. Você tem que ficar atento, garoto. Ficai apercebidos. Jesus disse que eles lá naqueles dias de Noé não perceberam. E diz para nós, irmãos, esse é o alerta: ficai
apercebidos, ou seja, atentos, alertas, consciente, percebendo o tempo e os sinais. Aprendei a parábola da figueira. Aprender, irmãos, a parábola da figueira é aprender a ser vigilante, apercebido. Precisamos considerar muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Nesse tempo, nessa hora, diante de tudo que nós temos, diante dessa mensagem dentro do Evangelho do Reino tão importante para nós, o que acontece com muitos? Essa perspectiva aqui sai do Evangelho para muitos. Vivemos hoje tempos onde parece que se perde ou se perdeu a perspectiva da volta de Cristo. Mas a gente mesmo não lembra. E não se dá mais importância com isso. Sabe por que não se dá mais importância a isso, irmãos? Sabe por quê? Sabe por que a gente não dá muita bola para essas coisas? Porque a gente está muito preocupado comendo, bebendo, casando, dando esse casamento, no nosso campo, no nosso trabalho. Então a gente passa a não perceber mais essas coisas, a gente passa a não notar mais essas coisas, a dar mais importância a estas coisas. Sendo assim, sabe como nós estamos? Alienados. E arraigados nesse mundo. Arraigados nesse mundo e alienados. Alienados. No Evangelho de Lucas ele ainda acrescenta: vigiai, orando a todo tempo. Para que não possais escapar de todo, para que possais escapar de todas essas O coisas. fato, Vivi, é que a gente precisa literalmente aprender isso. Por isso que ele começa essa história toda falando, aprendei. É uma consequência do A gente tem que aprender, é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. É uma mensagem para nós hoje, sabe o quê? A aprender. A aprender. Temos que aprender essas coisas. Graças a Deus nós estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir essas coisas que a gente pode aprender essas coisas. Nós vamos aprender essas coisas? Não sei, mas temos a oportunidade de aprender. Se Jesus voltar e a gente ficar, a gente não aprendeu. Se Jesus voltar e a gente for tomado, nós aprendemos. Quem vai dizer se aprendeu ou não aprendeu? É Cristo. Tomara a Deus que possamos nós dar ouvidos ao Senhor e aprender. Vigiando, considerando, ficando a perceber. Eu, se fosse vocês, decorava isso, colocava na tua Bíblia, grifava, colocava até, faz um adesivo como esse, assim, coloca na parede do seu quarto, vigiai, considerai, ficai apercebidos. São 3 imperativos, ações dadas por Cristo a vós, outros, a todos nós. Bom, para finalizar, falei que ia ser simples, e é simples a mensagem de hoje. Vamos ver um último texto aqui que conclui esse alerta de Jesus. Jesus dá uma certa conclusão com isso. Há outros textos, mas a gente não vai conseguir ver hoje, então não vou nem começar, para a gente ver outros dias. Bom, olha só, Mateus 24, verso 45 ao verso 51. Alguém lê para mim, por favor. Verso 45 ao verso 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castiga-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus encontra uma maneira muito interessante de concluir essa história aqui, porque ele literalmente bota os seus discípulos, os seus servos, no centro dessa história. Por quê?
Irmãos, Jesus a todos nós nos faz aqui uma pergunta. E ele diz, quem é, pois, o servo fiel? Sabe como ele termina falando sobre essas coisas dos sinais da sua volta? Botando o servo na história. E ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem, irmãos? Segundo ele mesmo, o Senhor, ele diz, verso 46, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O servo fiel é que quando Jesus voltar, ele encontrar o servo fazendo assim. Assim como? Ele já disse como. Muito bem. Ele já disse como, ele não precisa repetir. Vigiando, considerando, ficando apercebido. Quem que é o servo fiel e prudente naquele dia, irmãos? Os vigilantes, os apercebidos, os que consideram o seu tempo e os sinais da vinda de Cristo. Esse é para o Senhor o servo fiel e prudente. Quando ele chegar, encontrar fazendo assim. Irmãos, são coisas que nós precisamos fazer. Nós vamos trazer para a nossa vida e entender que isso é uma responsabilidade nossa. Isso é parte nossa. Jesus vai encontrar fazendo assim. O seu Senhor vai encontrar fazendo assim. E aí ele diz, se eu encontrar fazendo assim, verso 47, em verdade eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Para esse servo, fiel e prudente, há uma recompensa. Para esse o Senhor vai confiar os seus bens. Não é pouca coisa. Bom, mas o Senhor diz assim, olha só, irmãos, há um segundo tipo de servo nessa história. Verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor, demora, e passar a espancar seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, virar o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigo-lá, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, saibam disso. Naquele dia, quando o Senhor vier, achará dois tipos de servos. Há dois tipos de servos naquele dia. O servo fiel e prudente, né? E o servo mau. Um no campo, né? Ou no trabalho. Vai ter servo bom no campo e servo mau. Vai ter servo bom no trabalho e servo mau. Vai ter no cinema mal. Oi? Vai ter no cinema mal e No cinema, na igreja, no futebol, no estádio, né, irmãos? No restaurante, no shopping. Nossa, o shopping vai ser engraçado, o shopping. Passa, né? O shopping, no avião, no navio, na praia. Bom, irmãos, segundo o Senhor, o servo mau, olha só o servo mau, consigo mesmo diz, o Senhor demora, meu Senhor demora. Já está tão alienado, dizendo, para mim mesmo, né? O Senhor demora, ele não vai chegar agora não. Não preciso me preocupar com isso. Vai demorar ainda. Vai demorar. Sabe aquele discurso do vai demorar? Vai demorar. Vai demorar. Irmãos, o servo mau diz isso. Ele demora. Então esse servo, achando que ele demora, passará a espancar seus companheiros, ou seja, passará a fazer maldades, praticar atos de perversidade. Mas passará também a comer e beber com os ébrios.
Você sabe o que é ébrio? Os bêbados, os devassos. Passará a estar sentado na roda dos devassos, dos escarnecedores, dos pecadores. Sobre esses o Senhor diz, virá o Senhor daquele servo, olha, era Senhor dele, né? E naquele dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e o lançará com a sorte com os hipócritas. Irmãos, essa expressão é interessante. Lançado à sorte com os hipócritas. Você quer ver a sorte dos hipócritas? Depois, se você quiser, lê o capítulo 23. Onde tem os ais dos hipócritas. Ai de vós. Jesus coloca os ais para os hipócritas aí no capítulo 23. Lançado à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, naquele dia quando o Senhor vier, achará dois tipos de servos. O servo fiel e prudente, como nós vimos, e o servo mau. Esse mau será lançado à sorte com os hipócritas. Para o Senhor, servo mau é igual a hipócrita. Irmãos, perceberam aqui a mensagem do estudo de hoje é muito simples, né? Ela é simples. Talvez possamos resumir da seguinte forma: diante da expectativa da volta do Senhor, que tipo de servo do Senhor nós somos? É assim que nós podemos resumir essa história. Diante da expectativa da volta do Senhor, dos fatos do nosso tempo, dos acontecimentos, dos sinais, que tipo de servo nós somos? Fiel, prudente ou mau? Mau servo. O que é um mau servo? É aquele que não faz, né, aquilo que o Senhor espera dele. Irmãos, servos fiéis e prudentes são os vigilantes e apercebidos. Os servos maus são os que dizem consigo mesmo: ah, o Senhor demora, vou viver minha vidinha, vou comer, beber, trabalhar, casar e... é isso aí. Vamos que vamos. É isso aí. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos, a sermos servos vigilantes, apercebidos. Essa é, sem dúvida, uma questão muito importante para todos nós, né? E é um alerta muito sério, muito sério. Que o Senhor nos dê graça, né, para notarmos, irmãos, o nosso tempo, os sinais da sua vinda, para estarmos, sabe como? Prontos, apercebidos, preparados e não sermos surpreendidos. Que surpresa vai ser aquele dia para muita gente. Para muita gente que procura cada vez mais e mais e mais fincar os seus pés nessa terra, no seu campo, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. Irmãos, sejamos vigilantes, vigiai, considerai e ficai apercebidos. Amém? Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos continuar com outras orientações, Senhor, que estão totalmente relacionadas a esse assunto. Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, é muito interessante, porque a perspectiva são das virgens. 10 virgens nessa história. E depois a parábola dos talentos. Os talentos, quantos talentos que nos são dados? Mas os que têm talento, fica também. Talento não é garantia nenhuma para a volta de Cristo. Se o Senhor permitir, faremos isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor, reconhecemos ela como a palavra do Senhor. E nós precisamos sim aprender isso, Senhor, todos nós, a ficar apercebido, a ser vigilante e a considerar
todas estas coisas. Tua palavra diz que quando virdes todas estas coisas, sabei que está à porta, que está próximo. Senhor, que venhamos entender essa perspectiva e essa mensagem do Teu Evangelho. E que venhamos absorver isso, aprendendo, Senhor, para que naquele dia o Senhor nos encontre como servos fiéis e prudentes. Pai, plante em nós a prudência. Planta no nosso coração, ó Pai, esta palavra, Senhor. Para que naquele dia o Senhor, quando o Senhor chegar, nos encontrar fazendo assim. Nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, para o louvor e a glória do Teu nome. Senhor, que o Senhor nos continue a nos ensinar sobre isso, sobre essa matéria tão importante. Sábado que vem ou os próximos, que o Senhor continue a nos esclarecer e nos dar condição de realmente estarmos vestidos e prontos para o encontro contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém.